A sexualidade é um aspecto fundamental da experiência humana, e sua compreensão e aceitação são essenciais para uma vida plena e feliz. A filosofia estoica, com sua ênfase na razão, na moderação e na aceitação, oferece uma perspectiva única sobre a sexualidade como parte da natureza humana. Os estoicos acreditavam que a sexualidade é uma parte natural da natureza humana. Eles viam o desejo sexual como uma força poderosa, mas não necessariamente negativa. De fato, eles acreditavam que o sexo pode ser uma fonte de grande prazer e intimidade. O papel da razão na sexualidade. No entanto, os estoicos também acreditavam que a razão deve desempenhar um papel importante na sexualidade. Eles acreditavam que devemos controlar nossos desejos sexuais e não permitir que eles nos dominem. A moderação na sexualidade. Os estoicos também enfatizavam a importância da moderação na sexualidade. Eles acreditavam que devemos evitar os extremos do excesso e da abstinência. O amor como base para a sexualidade. Os estoicos acreditavam que o amor é a base ideal para a sexualidade. Eles acreditavam que o sexo é mais gratificante e significativo quando ocorre no contexto de um relacionamento amoroso e respeitoso. O apego e a dependência. No entanto, os estoicos também alertavam contra o apego excessivo a outra pessoa. Eles acreditavam que o apego pode levar ao sofrimento, quando a relação termina ou a pessoa amada nos decepciona. A aceitação da sexualidade. Os estoicos também enfatizavam a importância da aceitação da sexualidade. Eles acreditavam que devemos aceitar nossa sexualidade como uma parte natural de quem somos. As diferentes perspectivas estoicas sobre a sexualidade. As diferentes perspectivas estoicas sobre a sexualidade podem ser resumidas da seguinte forma: a sexualidade é uma parte natural da natureza humana. A razão deve desempenhar um papel importante na sexualidade. A moderação é importante na sexualidade. O amor é a base ideal para a sexualidade. O apego excessivo a outra pessoa deve ser evitado. A sexualidade deve ser aceita. A sabedoria estoica na abordagem da sexualidade. Os estoicos, notáveis filósofos da antiguidade, propuseram uma abordagem única e reflexiva em relação à sexualidade. Inspirados por pensadores como Zenão de Cítio, Epicteto e Sêneca, exploraram conceitos fundamentais que moldaram sua visão sobre o papel da sexualidade na busca da virtude e da tranquilidade interior. Zenão de Cítio, o fundador da escola estoica, acreditava que a moderação era a chave para uma vida equilibrada. Na esfera da sexualidade, ele enfatizava a importância de não ser governado pelas paixões. Para Zenão, o prazer sexual deveria ser vivenciado com moderação, evitando excessos que pudessem obscurecer a clareza da mente e desviar a atenção do caminho da virtude. Epicteto, influenciado por seu mestre Zenão, concentrou-se na aceitação do que está sob nosso controle. Na esfera da sexualidade, isso implicava aceitar nossos desejos naturais, mas também cultivar a capacidade de não ser excessivamente afetado por eles. Para Epicteto, a verdadeira liberdade residia na capacidade de exercer controle interno sobre nossas reações e desejos, incluindo aqueles ligados à sexualidade. Sêneca, a busca da virtude e a autocontenção. Sêneca, conhecido por suas epístolas e tratados filosóficos, abordou a sexualidade dentro do contexto mais amplo da busca da virtude. Ele defendia a autocontenção e a disciplina, argumentando que a indulgência excessiva nos prazeres carnais poderia obscurecer a mente e desviar a atenção do verdadeiro propósito da vida. Viver de acordo com a razão e a virtude. A razão e a sexualidade na filosofia estoica. A filosofia estoica, permeada pela ênfase na razão, destacou a importância de integrar a sexualidade na busca de uma vida racional. Em contraste com atitudes puritanas, os estoicos reconheciam a natureza natural dos desejos sexuais, mas insistiam na necessidade de direcionar esses impulsos de maneira que estivessem alinhados com a razão e a virtude. Contemplação estoica sobre a intimidade. A intimidade sexual, segundo os estoicos, não era meramente uma expressão de impulsos animais, mas uma oportunidade para aprofundar a compreensão mútua e fortalecer os laços emocionais. Consideravam que a conexão física entre os parceiros poderia ser uma expressão autêntica do afeto, desde que fosse vivenciada com respeito mútuo e integridade. Virtude no relacionamento. Um ideal estoico. Na perspectiva estoica,
A verdadeira virtude em um relacionamento envolvia a compreensão mútua, a empatia e o respeito. A sexualidade, portanto, deveria ser vivenciada dentro do contexto mais amplo de uma vida virtuosa, contribuindo para a harmonia e o crescimento mútuo. O desapego e a sexualidade estoica. A capacidade de desfrutar da intimidade sem se apegar excessivamente ao prazer efêmero era vista como uma expressão de força interior e autocontrole. Sexualidade como teste de caráter. Na visão estoica, a forma como alguém lidava com a sexualidade era um teste revelador de seu caráter. A capacidade de resistir aos impulsos impulsivos e de buscar uma abordagem equilibrada refletia a força da virtude interior. Era uma oportunidade para aplicar os princípios estoicos em situações práticas da vida cotidiana. Evolução da perspectiva estoica na sociedade moderna. A filosofia estoica continua a inspirar muitos na sociedade moderna, proporcionando uma lente única através da qual a sexualidade pode ser compreendida. As noções de autocontenção, respeito mútuo e busca da virtude ainda ressoam em discursos contemporâneos sobre relacionamentos e sexualidade. A sexualidade para os estoicos era um aspecto da vida humana que deveria ser regulado pela razão e pela natureza. Os estoicos não condenavam o sexo em si, mas sim o uso irracional e desregrado do sexo, que poderia levar à escravidão das paixões e ao afastamento da virtude. O sexo para os estoicos tinha duas finalidades: a procriação e a união conjugal. A procriação era vista como um dever natural e social, pois contribuía para a conservação da espécie humana e para a formação de cidadãos virtuosos. A união conjugal era vista como uma forma de amizade e de companheirismo entre os cônjuges, que deveriam se respeitar e se apoiar mutuamente. Os estoicos, portanto, defendiam o casamento como a forma legítima e natural de expressar a sexualidade. O casamento para os estoicos era um contrato moral e legal entre duas pessoas que se comprometiam a viver juntas de acordo com a razão e a natureza. O casamento não era baseado no amor romântico ou na paixão, mas sim na razão e na amizade. O casamento também não era baseado na igualdade ou na liberdade dos cônjuges, mas sim na hierarquia e na fidelidade. Os estoicos, porém, não eram absolutamente contrários ao prazer sexual. Eles reconheciam que o prazer era um efeito natural e inevitável do sexo, mas que deveria ser controlado e limitado pela razão e pela natureza. O prazer, para os estoicos, não era um bem nem um mal em si, mas sim um indiferente, ou seja, algo que não afeta a virtude nem a felicidade do ser humano. O prazer, portanto, poderia ser aceito ou rejeitado, conforme a conveniência e a circunstância. O que os estoicos condenavam era o excesso e a busca desenfreada do prazer, que poderiam levar à luxúria, à intemperança e à depravação. Os estoicos, assim, tinham uma visão austera e racional da sexualidade, que refletia os seus princípios éticos e cosmológicos. Eles não negavam a sexualidade, mas sim a submetiam à razão e à natureza. Eles não desprezavam o prazer, mas sim o moderavam e o relativizavam. Eles não rejeitavam o casamento, mas sim o valorizavam e o regulavam. Eles não idealizavam o amor, mas sim o racionalizavam e o amigavam. Os estoicos, portanto, nos oferecem uma perspectiva filosófica sobre a sexualidade que pode nos fazer refletir sobre os nossos valores e comportamentos atuais. Será que a sexualidade é apenas uma questão de prazer e de satisfação pessoal, ou também envolve uma dimensão ética e social? Será que a sexualidade é apenas uma expressão da nossa individualidade e da nossa liberdade, ou também implica uma responsabilidade e um compromisso com o outro? Será que a sexualidade é apenas uma manifestação da nossa natureza e da nossa biologia, ou também depende da nossa razão e da nossa cultura? Será que a sexualidade é apenas uma fonte de felicidade e de realização, ou também pode ser uma causa de sofrimento e de frustração? A aplicação prática da visão estoica sobre a sexualidade. A visão estoica sobre a sexualidade pode ser aplicada na prática de várias maneiras. Por exemplo, podemos conscientizar-nos de nossos desejos sexuais e tentar controlá-los de forma racional. Evitar os extremos do excesso e da abstinência. Buscar relacionamentos amorosos e respeitosos. Evitar o apego excessivo a outra pessoa. Aceitar nossa sexualidade como uma parte natural de quem somos. A visão estoica sobre a sexualidade é uma perspectiva rica e complexa que pode oferecer insights valiosos para quem deseja compreender e aceitar sua sexualidade de forma plena e harmoniosa.